A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está no Ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 13 de outubro de 2020, terça-feira. Muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Rádio Clube Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube, Viver Melhor. Deixe seu like, se inscreva, façam perguntas, comentários, porque é importante para nós. E sempre deixamos claro que a doutrina espírita é única no Brasil e no mundo. A palavra espiritismo foi criada por Hippolyte Léon Denis Arquivail, que tem a alcunha de Allan Kardec. Ao lançar o Livro dos Espíritos em 1857, no dia 18 de abril, ele chama a doutrina dos espíritos superiores, que não é dele, de espiritismo. Palavra inexistente em 1856. Portanto, é uma nova doutrina, que não é dele, como eu disse, apenas compilada, organizada e codificada por ele. Ele a chama de espiritismo. Podem ser chamados seus profetentes de espíritas ou espiritistas. A doutrina não é de Kardec, portanto não existe kardecismo. Isso é uma maneira errônea que as pessoas têm por não conhecer a doutrina espírita. E também não existe um espiritismo alto, um espiritismo baixo, um espiritismo de linha, um espiritismo de mesa branca. Tudo isso, meus irmãos, só falta, eu digo, de conhecimento. Procure conhecer a doutrina espírita, que ela não impõe nada a ninguém. Não estamos aqui para converter a quem quer que seja, apenas esclarecemos o que é o espiritismo. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita, Marco Kistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. E está conosco, dividindo o programa, ouvindo, o nosso querido irmão Elimar. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes. Meus queridos irmãos, vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos no programa de ontem, falando sobre o evangelista Lucas em Atos dos Apóstolos. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a Oi 98801 2675 ou deixe seu recado no YouTube, Viver Melhor. Nosso WhatsApp é 9844949 novamente 59 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, porque estamos à disposição de todos os ouvintes. Eu mando um abraço super especial, muito carinhoso, uma das pessoas que mais amo na vida, e a minha filha Paloma, está sintonizada pelo YouTube, na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o meu genro Silas, e ela sempre comenta: pai, o Elimar está sempre lá agora no programa, assim, minha filha, sempre que possível ele está aqui conosco. Um abraço para você, Elimar, que ela pediu para repassar. Minha filha, olha, beijo no seu coração, seu pai te ama muito e muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência, e realmente você tem razão. Nós falamos muito aqui de assuntos que estão no livro Paulo Estevam, que você está terminando de ler. Saudades. Deixe com Deus. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecer por mais esse dia encarnado na Terra. Que saibamos aproveitar cada oportunidade de trabalho no bem, nos alfabetizando espiritualmente. Muita luz e muita paz. Estamos apresentando O Espiritismo Está no Ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre Atos dos Apóstolos.
É escrito pelo evangelista Lucas e vamos iniciar pela estrutura dos Atos dos Apóstolos. A despeito da atividade literária sempre vigilante, que imprimiu em todo lugar a sua marca e assegura a unidade do livro, percebe-se facilmente algumas correntes principais nas tradições recolhidas por Lucas. Os 12 primeiros capítulos do livro dos Atos contam a vida da primeira comunidade reunida ao redor de Pedro depois da ascensão e os inícios de uma expansão graças a iniciativas missionárias de Filipe. Capítulo 8, versículo de 4 a 40, e dos helenistas. Um dos famosos helenistas fora Estevão. Lembrando que a primeira comunidade cristã organizada como eclésia, né, ou podemos chamar de igreja, foi a Casa à Beira do Caminho, fundada por Pedro, Tiago e João. Está lá no livro Paulo e Estevão, e depois assessorado por Filipe e suas filhas. Lembrando que Filipe foi um dos 12 apóstolos de Jesus. As tradições petrinas subjacentes seriam aparentadas ao Evangelho de Pedro. Quando cita aqui Evangelho de Pedro, vocês não encontrarão o Evangelho de Pedro no Novo Testamento. Isso aqui é um Evangelho apócrifo, né, como tem muitos, Evangelho segundo Marta, segundo Maria, Evangelho segundo Bartolomeu, eu tenho os dois, de Tomé e Bartolomeu, que são evangelhos mais espiritualizados. O amado ouvinte pode conseguir esses exemplares nas grandes livrarias do Brasil, que é conhecido na literatura da igreja antiga. Então, esses evangelhos apócrifos eram conhecidos pelas igrejas primitivas. Para a segunda parte dos Atos, o autor teria usado os relatos da conversão do apóstolo Paulo e também de suas viagens missionárias e de sua viagem por mar para Roma como prisioneiro. Foi levado a ferros a Roma. Na escritura de Atos dos Apóstolos, Lucas emprega corriqueiramente a primeira pessoa do plural. Dessa forma, muitos exegetas viram no nós como prova de que Lucas teria acompanhado Paulo na segunda e terceira viagens, bem como na que Paulo fez por mar a Roma, já como prisioneiro, não? Entretanto, é notável que Lucas nunca é mencionado por Paulo como companheiro de sua obra de evangelização. Esse nós parece mais o traço de um diário de uma viagem feita por um companheiro de Paulo, Silas, e utilizado pelo autor de Atos. Nossos amados irmãos ouvintes já adquiriram o livro Paulo e Estevão, porque tem uma informação detalhada quando Paulo de Tarso foi preso em Jerusalém e transferido para Cesareia de Filipe. Ele pede a Lucas para escrever o novo evangelho com medo do evangelho se perder ali por causa da influência judaica muito grande. Então, Lucas vai a Éfeso, consulta os Efésios, consulta Maria, mãe do Cristo, colhe muitas informações e escreve um novo evangelho baseado no evangelho de Levi, que mais tarde passou a se chamar Mateus. E também escreve Atos dos Apóstolos por influência do apóstolo Paulo. Essas informações detalhadas, ricas, vocês encontrarão no livro Paulo e Estevão. A descrição das viagens de Paulo muito nos esclarece sobre a vida do primeiro século da era cristã. Administração romana, cidades gregas, cultos, rotas, geografia política, topografia local. De valor histórico também inestimável são os relatos de que Lucas nos transmite sobre a organização e administração da igreja cristã primitiva, assim como a forma como se realizava a pregação nas comunidades cristãs nascentes, em que se utilizava essencialmente da prédica ou explanação discursiva, que era muito comum, o discurso. Essa prédica tinha como base ensinamento essencial, a pregação doutrinária dos apóstolos, a fé em Jesus Cristo, o Messias crucificado, a ressurreição, o servidor divino, um novo Moisés e um novo Elias. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24 a 32. Então, o Atos dos Apóstolos demonstra com clareza como se realizou a propagação das ideias cristãs. Às vezes as pessoas também, mesmo os cristãos, ficam muito presos apenas aos evangelhos, os 4 evangelhos, e esquece Atos dos Apóstolos, que vocês encontrarão muitos dados históricos, informações que são importantes para o conhecimento daquele que se diz cristão. A pregação do apóstolo representava as testemunhas confiáveis dos ensinamentos do Cristo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, de 1 a 41, a despeito das imperfeições que ainda possuíam. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos,
Mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo a influência do meio a que foram conduzidos. Isso é fato incontestável, né? De que esses apóstolos simples, rudes, já tiveram, no primeiro momento, um encontro no mundo espiritual para essa grande tarefa, como mensageiros, como missionários do Cristo. Mas longe da evolução moral de Jesus. A influência do meio, para eles, era ainda muito grande, enquanto Jesus não sofria essas influenciações, mas eles sim. Formação e desenvolvimento da Igreja de Jerusalém está no primeiro capítulo de Atos, de 1 a 5, e também no versículo 42. Os integrantes da Igreja de Jerusalém reuniram-se primeiro ao redor de Pedro e posteriormente de Tiago o Maior, mas permaneceram fiéis à tradição judaica. Está em Atos dos Apóstolos 15, 5 e 21, do versículo 20. Esse fato dificultou a adesão dos gentílicos, provocando muitas discussões, sobretudo entre os judeus helenistas. Os helenistas eram judeus convertidos ao cristianismo que não aceitavam a lei judaica nem seus ritos e práticas. Este é o grande problema do confronto de ideias entre Paulo de Tarso e Tiago, irmão de João, porque ele seguia muito as tradições judaicas, enquanto os helenistas não aceitavam a influenciação judaica, né? Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, ou seja, logo após o desencarne de Jesus, sua morte física, que ele retorna à paz espiritual, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo, e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feições aristocráticas em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. Então, após a morte de Jesus, a influência do judaísmo aumentou consideravelmente. Então, a ascensão e a atividade dos judeus helenistas na igreja de Jerusalém. Esta questão colocada no Concílio de Jerusalém foi muito debatida, optando-se então por uma solução conciliadora. Por exemplo, foi dispensada aos convertidos a necessidade de realizar a circuncisão, porque essa circuncisão era feita pelos judeus. E muitos judeus convertidos ao cristianismo queriam impor isso dentro da doutrina cristã. E os helenistas não admitiam, de tal maneira que esse concílio de Jerusalém foi exatamente taxativo para colocar um basta. Aqueles convertidos entre os gentios e povos pagãos e tal, estavam dispensados disso. Tiago, Barnabé e Paulo muito contribuíram para conciliar as diferentes correntes de ideias existentes no cristianismo nascente. Mesmo assim, os helenistas foram perseguidos e expulsos de Jerusalém pelos judeus não convertidos. Um helenista muito famoso, que eu já falei, foi Estevão, preso e morto por apedrejamento sob as ordens de Saulo de Tarso, ainda como Saulo, né? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 15 e capítulo 15, versículos de 1 a 31. São informações deixadas, então, por Lucas sobre esse episódio triste e lamentável da morte de Estevão por Paulo de Tarso, sobre apedrejamento. Assim, a doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez de um relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo, ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. A pregação apostólica procura junto aos judeus mostrar que Jesus é o Messias esperado e que já havia sido anunciado como uma das revelações, exortando-os a não resistirem ao recebimento desta graça. Aceitar o Cristo como enviado de Deus, conforme narrado no Atos dos Apóstolos, capítulos 1, 7 e 13. A pregação junto aos povos politeístas, por outro lado, tentava justificar a supremacia do amor do Cristo, segundo Atos dos Apóstolos, capítulos 14 e 17. Nesse sentido, doutrina alguma alcançara o mundo semelhante posição.
em face da preferência das massas, é que o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições imorredoras. Todos nós sabemos que Jesus era um exemplo moral em movimento, o tempo todo praticando, evangelizando e curando e mostrando que palavras são importantes, mas a prática dessas palavras é que faz o cristão renascer e ter o seu contexto importante na sua encarnação. Os povos antigos eram submetidos a contínuas privações morais e materiais, sobretudo a maioria deles que era formada por escravos. Dessa forma, a mensagem cristã surgiu como um alento, um raio de esperança. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição de Jesus representou o asilo de todos os desesperados, de todos os que estavam tristes, sem esperanças, desalentados. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. Fazia parte das atividades doutrinárias da igreja cristã primitiva o culto de ação de graças. Esse culto caracterizava-se pela pregação dos apóstolos, seguida de comunhão fraterna pela prece e partilha do pão e dos bens, de acordo com o Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Envolvidos pelo espírito da caridade, abnegação e fraternidade que a mensagem cristã lhes transmitia, os primeiros cristãos procuravam conviver de forma solidária. Tudo possuíam em comum e eram queridos de todo o povo, segundo o Atos dos Apóstolos, capítulos 2 e 4. Então, nós temos aí uma síntese, né, do que trata o Ato dos Apóstolos e a propagação das ideias cristãs à época, né? A pregação dos apóstolos, a formação e desenvolvimento da Igreja de Jerusalém, a ascensão e atividade dos judeus helenistas na Igreja de Jerusalém, a pregação apostólica junto aos judeus e a prática de atividades doutrinárias da igreja cristã primitiva com o culto de ação de graças, né? Vamos falar também de Pentecostes, uma palavra grega que significava 50º dia. Os judeus, depois que partiram do Egito, gastaram 49 dias até o Monte Sinai, e no 50º dia, né, depois de 50 dias de viagem, Moisés recebeu o Decálogo. Em memória disso, instituiu-se a festa de Pentecostes, que no cristianismo tomou um novo sentido. É uma festa que comemora a descida do Espírito Santo, ou seja, a recepção da mediunidade pelos apóstolos, no 50º dia após a ressurreição de Cristo, e também o início das lutas pela divulgação dos ensinamentos do Evangelho. É uma festa que se prolonga até hoje, numa data determinada, e vai perdurar durante a eternidade. O que vem a ser efetivamente essa descida do Espírito Santo, né, que marca aí a festa de Pentecostes. As antigas escrituras não continham o qualificativo santo quando se falava do Espírito. Foi somente com a tradução de antigas escrituras e constituição da Vulgata que esse qualificativo foi acrescentado, com certeza, para fortificar o ministério da Santíssima Trindade, da teologia católica. Tirado de uma lenda hindu, aventado por comentadores das Escrituras, que desde logo após a morte de Jesus, viviam em querelas, em discussões sobre os modos de se interpretar as Escrituras.
Essa mesma Trindade que foi proclamada como artigo de fé pelo Concílio de Nicéia em 325, após ter sido rejeitado por 3 concílios. Os fenômenos de Pentecostes estão descritos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Trata-se de um texto marcado por simbolismos, pois 50 dias depois da ascensão do Cristo acontece o fenômeno conhecido como a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, materializado na forma de línguas de fogo. Explode a mediunidade de xenoglossia, a capacidade de falar várias línguas nos apóstolos, ou poliglotismo. Pedro é envolvido pelas forças superiores e discursa sob forte inspiração. Lança-se então a pedra fundamental da primeira igreja cristã do planeta. Após o impacto inicial provocado pelos fenômenos de efeitos físicos, ou seja, línguas de fogo e xenoglossia, o discurso de Pedro demonstra de forma contundente uma ação programada do plano espiritual superior, conseguindo transformar o ânimo dos apóstolos e dos demais discípulos de Jesus, antes inseguros e medrosos, em cartas vivas do Evangelho. É por este motivo que o Pentecostes cristão tem um significado especial para todos nós, os seguidores de Cristo, pois marca o início da pregação e da difusão do Evangelho na terra, pelos cristãos que fazem surgir a primeira igreja de Jerusalém, uma humilde comunidade formada de judeus convertidos ao cristianismo. Pedro foi possivelmente o primeiro chefe desta igreja, seguido depois de Tiago. Nesse sentido, para finalizarmos, temos as palavras textuais dos Atos dos Apóstolos sobre Pentecostes, que são as seguintes: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam presentes. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Perfeito, são informações detalhadas do livro dos Apóstolos, escrito por Lucas, o evangelista. Assuntos importantes, como o nosso querido irmão acabou de falar, que é o fenômeno de Pentecostes, registrado por Lucas no capítulo 2, no versículos de 1 a 11, que nós conhecemos como xenoglossia, falar línguas estranhas. E os nossos irmãos de fé evangélica chamam de grossolalia. Também falou da Trindade, criada pelo imperador Constantino no ano 325, que nós espíritas respeitamos todas as crenças, estamos sempre falando isso no ar. Respeitamos, não quer dizer que concordamos. O imperador Constantino ele tinha a obrigação moral de arrebanhar adeptos para a nova doutrina que ele fizera parte, que era o cristianismo. Então ele baseia-se na crença hindu, onde tem Shivas, Vishnu e Brahma, na egípcia, onde tem Horus, Osíris e Ísis, para compor uma trindade, Deus sendo Pai, Jesus sendo Filho e Espírito Santo uma só pessoa. Essa trindade ela vai causar uma grande ruptura no ano de 1054, quando o patriarca Miguel Celulario rompe com o alto clero romano, dividindo a igreja ao meio por não aceitar a trindade. Para nós espíritas, a verdadeira trindade é Deus, Espírito e matéria. Essa é a verdadeira trindade. Deus é Deus, Jesus e Jesus, Espírito Santo, uma legião de bons espíritos. Meus queridos, nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheço os meus pensamentos.
os passos antes que haja em mim palavras. Sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste de volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também me encontras. Se no abismo estás minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, mas o justo viverá pela fé. Paulo nos informou isso. Na Epístola aos Romanos, ele afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bem, ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás nos céus. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos que trazem
até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. Portanto, meus queridos irmãos, viver na fé é ter a certeza de que Deus estará sempre junto conosco, por melhores ou piores sejam os dias de nossa vida. Muita paz, que o Pai nos abençoe. Meu querido irmão Marco, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Elimar. Boa noite, caros ouvintes. Desejo a todos uma ótima semana com Jesus sempre ao nosso lado. Muita paz. Meu querido irmão Elimar, sua despedida. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Elimar. Boa noite a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham pela rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Aos irmãos do YouTube, que nos ouviram há uma hora antes. E também uma boa noite aos amados ouvintes internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia. Continuem ligados na Rádio Clube FM, ouvindo a nossa próxima atração. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.